Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras e hoje eu vou falar sobre a antologia Sentimentos à Flor da Pele, feita pelos podcasters de literatura, mas só depois da vinheta, vamos lá! A proposta desse livro aqui era fazer uma coletânea de contos reunindo os principais podcasters de literatura que estavam em atividades mais ou menos no final de 2014. Então aqui nesse livro a gente tem reunidos o Livrocast, Literário Cast, 30 Minutos, o Drone Saltitante e o Cabuloso Cast. Pra quem nunca ouviu falar sobre podcast, não tá acostumado com a mídia, eu tenho um vídeo explicando um pouquinho sobre o que é e indicando alguns podcasts. O vídeo tá desatualizado, se fosse hoje eu faria ele com algumas informações a mais, mas eu vou deixar ele aqui nos cards só de curiosidade pra quem quiser saber mais sobre esse mundo de podcast. No total foram reunidos 10 autores desses 5 podcasts que eu falei, e esse livro aqui traz o primeiro conto da maioria desses autores. Um e outro já publicou em alguma antologia, mas esse livro aqui é a primeira experiência da maioria deles. Então são pessoas que estão começando sua carreira, tentando escrever seus primeiros romances, tentando encontrar o seu lugar ao sol, e esse livro foi a grande oportunidade deles de começar. A organização ficou por conta do Vilto Reis, que é o editor do site Homo Literatus, que é um dos melhores sites de literatura que a gente tem aqui no Brasil, e também da Ana Schermack, que tem um blog e um canal aqui no YouTube chamado Pausa para um Café. Foram eles os responsáveis pela edição do livro, a edição dos contos em si, que foi levado pro Catarse e pro financiamento coletivo. Ele foi apoiado no final do ano passado e o livro já foi mandado para todo mundo que apoiou o projeto. E esse é um livro muito difícil de eu falar aqui no canal, porque eu conheço pelo menos metade dos autores aqui, pelo menos metade que eu já troquei alguma ideia no Twitter, e alguns que inclusive já bebi cerveja junto, que eu toco projeto juntos. Então são pessoas mais próximas a mim, que eu tenho um convívio quase diário com elas, e que eu tô vendo o trabalho escrito deles pela primeira vez. Então é bom deixar uma coisa muito clara aqui. Apesar do meu grau de amizade com essas pessoas, eu vou tentar fazer um julgamento mais imparcial possível. Eu não tô julgando a pessoa aqui, mas eu tô julgando o trabalho que ela fez. Eu tô fazendo com esse livro aqui o que eu faria com qualquer outro livro, independente de quem escreveu. E eu tô deixando isso bem claro que é por causa de transparência aqui do canal mesmo. Eu conheço os autores e eu vou tentar ser o mais transparente possível. Tanto que um dos contos que eu não gostei do livro é de um dos caras que eu considero mais brother, assim, um dos caras que eu considero pra caralho, e ele sabe que eu não gostei muito do conto dele, beleza, porque eu tô julgando o trabalho, não a pessoa. Eu gosto demais da pessoa. Feito todos esses panos quentes, vamos falar do livro em si e da estrutura dele. Ele é composto de 10 contos, cada conto representando um sentimento. E por isso o nome Sentimentos à Flor da Pele. Cada autor ficou responsável por trabalhar o sentimento da forma como bem entendesse. E os contos têm mais ou menos o mesmo tamanho, eles têm aproximadamente 8 páginas cada um, e a edição é uma edição pequenininha lá. Minha mão passa a edição aqui, só pra vocês terem uma ideia do tamanho certinho. Então são contos bem curtos e que precisam ser adaptados à questão do tamanho. E por eles serem contos curtos, tem todas as características de um conto curto que precisam ser trabalhadas para ele ficar bom ou não. A história precisa ser cativante desde o início, ela precisa ter uma ideia de princípio, meio e fim bem coesas nessas 8 páginas, contar uma história bem coesa nessas 8 páginas, e alguns dos contos aqui não conseguem fazer isso tão bem e outros conseguem fazer isso muito bem. E como é um livro que eu conheço a maioria dos autores aqui, que eu já troquei pelo menos uma ideia com a maioria, eu vou quebrar a regra de falar geral sobre o livro e vou falar sobre cada conto em específico, até para dar um feedback mais direcionado para cada um. Sendo que a maioria dos autores aqui eu já conversei diretamente com eles, já elogiei o que tinha que elogiar, já falei o que tinha que falar sobre cada conto, então as pessoas que eu tenho contato já estão mais ou menos sabendo o que eu achei do conto delas. Mas as que eu não falei vão ficar sabendo agora. Eu vou dividir esse vídeo aqui em 4 partes. Na primeira delas eu vou falar dos contos que eu gostei, na segunda eu vou falar dos contos que eu acho que renderiam histórias maiores, na terceira eu vou falar de contos que eu achei ok, e na quarta eu vou falar dos contos que eu não gostei. Espero trazer argumentos suficientes para mostrar o porquê que eu gostei e porquê que eu não gostei de cada um desses contos. Vamos começar primeiro com os que eu gostei muito. Na ordem de publicação aqui no livro, o primeiro deles que eu gostei foi Existe Amor na Rua Paiquerê, da Cecília Garcia, que é lá do podcast 30 Minutos. O conto aborda o sentimento obsessão e ele traz a história de um ex-estudante que abandonou tudo para morar na rua, virar artista de rua, e a primeira parte do conto é uma carta suicida desse jovem contando da paixão dele por uma moça que morava no 7º andar de um prédio, que na cabeça dele ele botou o nome de Daniela. É um conto que traz um twist muito legal no final, contando um pouquinho dessa paixão desse jovem de rua pela
pela Daniela e que pra mim consegue ser o conto mais bem amarradinho de todos. Ele é dividido em duas partes, né? Primeiro essa carta suicida e depois o que aconteceu depois, e traz um começo, um meio e um fim muito bem delimitados pra história, com uma reviravolta no meio do caminho, um enredo muito bacana. A única coisa que me deixou um pouquinho com um gosto agridoce na boca foi a frase final do conto, que não precisava dessa frase. É aquela velha história de você tem que mostrar em vez de contar. A Cecília já tinha mostrado a coisa que ela descreveu na última frase, e é uma frase bem clichê, na verdade, que não precisava, tinha encerrado muito bem uma frase antes, mas nada que invalide o conto como um todo. É um conto que eu gostei bastante. O segundo na ordem de publicação aqui é Onde Não Deveria Estar, do Marcelo Zaniolo, lá do Livrocast. O sentimento que é abordado aqui é o medo, e ele conta a história de um menino de 13 anos que tem medo da luz. O máximo que eu vou contar sobre esse conto aqui é que ele é narrado pela personificação do medo, e esse medo conversa com o menino para poder tentar entender o lado dele. Por que a maioria das pessoas tem medo da escuridão e esse menino tem medo da luz? É um conto que consegue trabalhar muito bem a ideia da criança ali mesmo, é um pré-adolescente, né? Consegue trabalhar muito bem os medos ali, uma criança que teve uma vida meio sofrida, e principalmente consegue subverter a ideia do medo, assim. Igual eu falei, a maioria dos medos é sobre a escuridão e esse menino tem medo da luz, e a justificativa por ele ter medo da luz é uma justificativa muito plausível aqui. São 8 páginas bem aproveitadas para contar uma história que também tá bem amarradinha. E o último conto que eu gostei aqui é o que encerra a coletânea, que é o Peixe Fora d'Água, do Vilto Reis, que também é lá do 30 Minutos, a exemplo da Cecília. O sentimento que ele trabalha aqui é o sentimento de poder, e conta a história de um rapaz que se vê oprimido pelo pai extremamente religioso. Para quem ouve o 30 Minutos, já conversou um pouquinho do Vilto, as referências literárias dele estão muito presentes nesse conto. E o principal, ele consegue desenvolver bem os personagens nesse caminho, a gente entende exatamente a motivação do pai e a motivação do filho, e deixa um final em aberto que casa muito bem com a história do conto. E o sentimento de poder, ele não é trabalhado só num lado da narrativa, mas ele tem um lado metafórico do poder aí, que o Vilto retrata na figura do peixinho, no caso do peixe fora d'água do título. Então é uma coisa tanto metafórica quanto literal. Quando você lê a história, você vai entender um pouquinho melhor. Agora tem 2 contos que eu achei que poderiam se dar melhor se eles fossem contos maiores. Eles têm potencial para ser histórias maiores, talvez não para ser um romance, mas sim para ser um conto mais robusto. O primeiro deles em ordem de publicação é Uma Bomba Caiu no Meu Jardim, da Domênica Mendes, que é lá do Cabuloso Cast. O sentimento trabalhado pela Domênica é o sentimento de apatia, e ela faz isso num cenário de guerra, usando muita referência da Segunda Guerra Mundial e de coisas que aconteceram naquele período. A gente acompanha uma mãe que também é oficial do exército, e ela tá enfarada daquela situação inteira. Ela tá apenas cumprindo as obrigações dela. Ela é uma mãe carinhosa em casa. Quando ela chega no trabalho, ela vê que ela tem que só matar pessoas mesmo, e aquilo ali não faz diferença nenhuma pra ela. É só mais uma bomba no quintal. E eu acho que esse conto tem um potencial muito grande pelo que a Domênica fez nas primeiras páginas dele. A relação da mãe com o filho é uma relação muito bem descrita, só que a apatia, que é o sentimento central, aparece aqui e ali, só que seria muito mais contundente no final do conto se ele tivesse sido trabalhado com mais calma durante a narrativa. O espaço pequeno atrapalha um pouquinho esse desenvolvimento, mas mesmo assim o final, por mais previsível que ele seja, tem que ser previsível mesmo, porque é a situação de apatia. Tem que mostrar desde o início que aquilo vai acontecer e é inevitável. E isso a Domênica consegue fazer muito bem aqui, embora eu acho que a história poderia se desenvolver se ela fosse um pouquinho maior. E o outro que eu acho que também poderia ficar muito melhor se fosse maior, e na verdade ele era maior, eu vou contar o bastidor aqui pra vocês, é o conto do Lucas Ferraz, lá do Cabuloso Cast, chamado N.A. Nostálgicos Anônimos. Acho que nem precisa falar qual que é o sentimento envolvido aqui, que é a nostalgia, e também não precisa nem falar qual que é a ideia central do conto, que é um grupo de apoio para nostálgicos. Quando o Lucas foi escrever esse conto, ele escreveu algo que era muito maior do que permitia aqui a coletânea, e ele acabou tendo que encurtar muita coisa, e isso fica bem claro na hora que você lê a história. Para deixar no tamanho certo, ele optou por acompanhar uma pessoa apenas desse grupo dos nostálgicos anônimos. Só que quando ele faz esse recorte, a gente vê que a história tá meio inacabada, assim, que o grupo tem muita história para poder contar, essa pessoa tem muita história para contar, e ele pincela um pouquinho as histórias das outras pessoas, que com certeza seriam trabalhadas num conto maior do que esse daqui. Eu acho que tem potencial, se o Lucas quiser pegar e expandir isso daqui, eu acho que vai ficar muito melhor do que o que foi publicado, mas a narrativa que tá aqui é uma narrativa interessante também, a ideia central é muito boa, mas eu acho que se explorar, ela vai ficar muito melhor.
O primeiro deles é O Bosque da Depressão, do Andrei Lenerman, lá do Livrocast. Esse é outro conto que entrega o sentimento logo no título, né, que é a depressão, e ele não trabalha a história de um personagem sozinho, ele trabalha mais a ideia do bosque da depressão mesmo. Ele transforma o sentimento no espaço físico, e eu acho que ele consegue fazer isso de uma forma muito boa. Quem já flertou um pouquinho com a depressão, já esteve bem próximo do fundo do poço, já conseguiu vislumbrar esse bosque, mas algumas pessoas que já tiveram depressão, que vivem em depressão, leram esse conto aqui e me falaram que a descrição é muito boa, é muito o sentimento que a pessoa traz, o sentimento que a pessoa carrega. Só que pro conto, né, um conto curto de 8 páginas, ele conseguiu descrever muito bem o cenário, só que faltou meio que uma história forte aí em volta para poder amarrar todas as pontas. Tem um personagem que meio que ronda o cenário, só que a história dele não é tão marcante assim quanto o cenário é. Eu acho que isso fez um pouquinho de falta no conto, achei ele ok, achei bacana, bem escrito, mas não destacou nem positiva nem negativamente. O segundo é O Grande Duelo, do Jefferson Figueiredo, lá do 30 Minutos. O sentimento que ele trabalha é o ódio, e o conto começa um dia o personagem acordando e falando que ele tem que matar o rival dele e pronto, acabou. Ele é uma história que flerta muito com o western, né, flerta muito com o faroeste. Eu acho que isso é um pouquinho da influência do Jefferson também, pelo que eu já ouvi ele no 30 Minutos, pelo que eu vi na revista Pulp, que foi lançada pelo Homo Literatus, que eu vou deixar aqui na descrição se vocês puderem ler, tem conto do Jefferson lá. O que eu li dele por enquanto tem muito desse estilo de velho oeste, e ele acaba trazendo aqui também pra esse conto. O problema é que o sentimento de ódio, ele fica um pouquinho escondido no meio, porque eu basicamente achei que era um conto de vingança. Até porque ele decidiu não contar tão diretamente qual era o motivo do ódio. E quando ele conta assim meio que indiretamente, parece que é mais vingança do que ódio mesmo. Ele flerta com o ódio no início, falando que o personagem tem que matar o outro, mas depois acaba virando mais uma história de vingança. Se bem que ódio e vingança, eles estão muito ligados um no outro. Então tem uma ligação bem intrínseca aí, embora eu achasse que o sentimento de ódio precisava ser melhor trabalhado. E chegou um determinado momento do conto que ele gastou mais ou menos uma página desfilando informações sobre o western, botando nome de filme, botando nome de ator, que eu achei que foi desnecessário para um conto de 8, 9 páginas, né? Você gasta uma página inteira jogando informação na cara do leitor, sendo que de verdade é desnecessário, é só você jogar sua informação, seu conhecimento ali, pra quê? Não precisa de tanto. E o terceiro conto que eu achei ok também é Ratos em Sangue, do Matheus Lins, que é lá do Literário Cast. Ele trabalha o sentimento de escapismo e traz a história de uma mulher que em tempos de guerra tenta fugir do ambiente que a cerca, tenta fugir daquela opressão toda que ela tá vivendo. E é um conto que me deixou um pouquinho confuso, porque ele repete, ele tem uma rima entre o primeiro acontecimento dele e o último, só que a atitude da personagem muda sem ela ter mudado nada nesse meio do caminho. No início, ela tava com uma apatia muito forte para reagir de uma forma assim violenta no final. Então eu não entendi muito bem o porquê dessa mudança do personagem, foi uma mudança meio repentina e isso prejudicou um pouquinho o conto. Sem falar no final dele, que é o final digno do final de temporada de Grey's Anatomy, que tem que acontecer uma catástrofe e acontece uma catástrofe aqui com direito a algumas coincidências. Agora falar dos dois contos que eu não curti aqui no livro. Um deles eu não curti por alguns pontos específicos e o outro eu não curti como um todo. O que eu não curti por alguns pontos específicos foi o do Igor Rodrigues, lá do Drone Saltitante, chamado Sua Herança. O sentimento que ele trabalha aqui é o sentimento de raiva. Eu acho que raiva ele consegue passar muito bem com esse conto aqui. Ele consegue trabalhar uma situação que explora muito bem a raiva. O problema é que algumas coisas ficaram muito confusas no meio do caminho, na estruturação do conto mesmo, na forma como ele foi escrito. Inclusive o conto começa com um primeiro parágrafo muito confuso, e o primeiro parágrafo é o norte de todo o conto, é aquele farol que vai te dar a direção de pra onde o conto vai seguir. Se o primeiro parágrafo estiver meio confuso, o conto vai ter meio que estragado pra você. E nesse primeiro parágrafo do Igor aqui, ele é muito ambíguo com relação à situação que tá acontecendo ali dentro. E os diálogos também não ajudam muito, são personagens que acabaram de se conhecer, estão tendo um diálogo muito profundo, muito pesado, contando intimidades um pro outro, coisa que geralmente não acontece tão facilmente, embora seja numa mesa de bar. Mas eu acho que o principal que me fez não gostar tanto desse conto aqui é a ação repentina demais e as coincidências que ele traz. Para o conto funcionar, precisa de uma coincidência tão grande que eu fiquei olhando assim, tipo, não, Igor, você não fez essa coincidência acontecer aqui nesse conto. Só que ele fez a coincidência acontecer e essa coincidência é a grande motivadora da trama inteira. Se fosse a mesma história explorada com pontos diferentes aqui, dava para fazer uma coisa muito melhor, mas as escolhas do Igor no meio do caminho acabaram prejudicando um pouco e por isso eu não gostei tanto. E o segundo conto que eu não gostei, e desse eu não gostei de jeito nenhum, é o
conto que abre o livro. E esse é um grande problema aqui, na verdade, porque ele já dá o pior cartão de visita de todos, que é o conto mais confuso, que foi escrito pela Ana Shermack lá do Pausa para um Café. O conto é chamado Aquele Maldito Terno e Aquele Maldito Gato, e ele aborda, teoricamente, o sentimento de solidão. E eu digo teoricamente porque o maior problema do conto é fugir completamente ao sentimento de solidão. Você lê e você não percebe em momento nenhum essa solidão sendo trabalhada, ou melhor, ela é trabalhada de leve, porém ela não é bem abordada. Nem na hora que é pra trabalhar a solidão ela consegue abordar direito. E olha que eu nem falei sobre o que é o conto em si, né? Ele fala a história de uma mulher que foi sequestrada e mantida em cárcere privado, e aí dava pra trabalhar muito bem o sentimento de solidão, só que a Ana parece simplesmente esquecer essa parte da solidão e começa a fazer um acontecimento em cima do outro pra culminar num final que não tem nada a ver com o sentimento, ou nada a ver com a história de fato. E se ele não funciona tematicamente, estruturalmente ele também não funciona, porque as cenas pulam o tempo inteiro de um ponto pro outro, e eu acho que isso é fruto da leitura da Ana Shermack de muito Chuck Palahniuk, que ele costuma pular também várias cenas, assim, vários acontecimentos. O problema é que ela não conseguiu fazer isso bem aqui nessas 8 páginas que ela tinha pra explorar. Ela quer contar uma história muito grande e que ela vai narrando de ceninha em ceninha bem curta e que não tem ligação direito uma com a outra e acaba ficando muito fragmentado e não constitui uma história como um todo. Isso causa um problema muito sério no conto, que é a coesão dele. Ele pula de uma parte para outra sem se preocupar com esse meio do caminho aí. Ele apresenta personagens que não vão ter influência nenhuma na história, apresenta personagens que vão ter uma influência gigante pra história, pincela alguma coisa aqui, uma coisa ali e pula pra outra cena, pra depois pular pra outra cena. Falta coesão no conto como um todo. No final ele é uma miscelânea de pequenos fragmentos de história que não funcionam como um conto curto, que é o que pedia essa antologia aqui. Precisava ir direto ao ponto. Os 3 contos que eu falei que eu gostei bastante foram direto ao ponto. Eles tiveram uma história coesa, que contou início, meio e fim, conseguiu amarrar todas as pontas soltas, era um conto simples e que fazia sentido dentro do sentimento. Esse daqui é o único no livro inteiro que não consegue fazer isso de jeito nenhum. E infelizmente ele não consegue fazer isso, assim. Infelizmente ele abre o livro e é o pior cartão de visitas que eu acho que poderia ter colocado aqui. Agora, pra anuviar esse clima tenso que eu falei aqui, eu quero fazer um anúncio pra vocês, que eu apoiei esse aqui no Catarse, já pensando aqui no canal, e eu comprei, não um, mas eu comprei 2 livrinhos desses Sentimentos à Flor da Pele. Igual eu falei, essa aqui é a primeira experiência literária de muitos dos autores que estão aqui, então é muito legal você ter uma edição, porque até porque não tá sendo vendido direito, acho que o Vilto tá vendendo, se ele estiver vendendo eu vou deixar o link, se ele tiver falado de algum lugar que ele tá vendendo por algum lugar, vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem comprar, mas eu vou sortear essa edição aqui no canal. Pra isso vai ser bem simples, eu vou deixar um formulário aqui na descrição pra vocês poderem se inscrever, e a única coisa que eu peço é vocês estarem inscritos no canal. Vai ter lá você botar o nome, seu e-mail e seu link no YouTube, só pra eu conferir se você tá inscrito ou não, mas cadastra aqui embaixo que eu vou fazer o sorteio. Contando do dia de publicação desse vídeo, vai ficar mais 15 dias no ar até eu fazer o sorteio e soltar lá na página do Facebook quem for o ganhador. Eu vou mandar o resultado por e-mail também, vou mandar tudo certinho, então fica tranquilo, inscreve aqui na promoção que eu vou sortear esse livro aqui e enviar tranquilamente pra vocês. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito e me conta aqui nos comentários o que você achou da ideia da antologia. Provavelmente você não leu ela também, porque é um livro que tá meio restrito ainda, mas se por um acaso você já leu, me conta aqui quais foram os contos que você mais gostou, se você gostou da proposta da antologia também e principalmente participa aqui da promoção. O link tá aqui na descrição e eu quero entregar esse livro pro mais longe possível aqui de casa, que o último saiu pra uma amiga minha, saiu bem perto, embora tenha várias inscrições na última promoção, acabou ganhando alguém que eu conhecia pessoalmente. Agora não, agora eu quero que ganhe alguém de longe, pra eu ter o prazer de ir no correio, levar o livro e falar que foi a primeira promoção pra fora do estado. Então é isso, participa aqui da promoção e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um beijo e até lá!